Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. O Em Revista desse mês colocou em pauta a palavra internacionalização. Você vai saber sobre internacionalização de empresas, intercâmbio, visita a universidades estrangeiras e muito mais. Então não saia daí, o Em Revista está entrando no ar. Na nossa primeira matéria, vamos mostrar como é possível fazer intercâmbio através do Núcleo de Relações Internacionais. O NRI, Núcleo de Relações Internacionais, tem como objetivo proporcionar aos alunos da Uniswan a oportunidade de fazer intercâmbio acadêmico, cultural ou voluntário, e ainda recebe alunos de outros países que vêm fazer intercâmbio na Uniswan. O NRI ele existe já há 3 anos e acho que nesses 3 anos são anos de muito trabalho, de muita dedicação. Acho que a gente chegou no momento certo. Quando a gente entrou aqui, os alunos não tinham consciência de que eles eram suscetíveis a fazer esse tipo de intercâmbio. Eles tinham essa oportunidade, eles tinham uma chance. Eu não tenho como pagar. Isso daí a gente já ouviu muito isso. Hoje eles não pensam mais isso, hoje eles pensam como eles vão pagar. Então, acho que esse foi um diferencial grande. A gente conseguiu quebrar essa barreira psicológica que, na verdade, bloqueava os nossos alunos aqui. Aproximadamente 200 alunos já fizeram intercâmbio em outros países. A aluna de fisioterapia, Letícia Lima, foi selecionada pelo Prêmio Augusto Mota e fez intercâmbio no Peru. Achei legal, bem diferente da nossa realidade aqui. É um país bem pobre, porém o custo de vida é bem mais baixo também. Sim, bem diferente, foi uma experiência muito legal. Além dos alunos, a Uniswan dá a oportunidade de fazer intercâmbio aos seus funcionários, como o professor de Engenharia Civil, Everton Rangel Bispo, que fez um intercâmbio de 7 dias na NASA. Foi inovador, foi diferente. Por quê? Como é um outro país, né, e tem o nome da NASA sendo envolvido nisso, você cria inúmeras expectativas. Então, ao chegar no local, se criou um certo nervosismo, e a coisa foi se tornando cada vez mais fluida, mais tranquila, né? As pessoas que nos receberam lá foram incrivelmente solícitas e compreensivas com relação às nossas perguntas, às nossas expectativas, às dúvidas que surgiam a todo momento, né? A gente teve uma resposta muito boa com relação à NASA, propriamente dita, né? O grupo que fez esse intercâmbio, que gerenciou esse projeto, né? E que acabou levando a gente para um outro nível, né? de conhecimento e de visão do mundo. Com o intercâmbio nos Estados Unidos, o professor Everton irá passar o aprendizado na NASA para os alunos de engenharia. Por eu estar desenvolvendo hoje uma matéria chamada Projeto Integrador, né, o que eu agreguei a isso é a questão da inovação de uma maneira bem fora das expectativas do mundo acadêmico, né? Que até então, essa disciplina Projeto Integrador, ela tinha um propósito de apenas ensinar o aluno a gerenciar um projeto, desenvolver uma ideia e no âmbito da pesquisa. Mas isso ficava muito no meio, digamos, só no pensamento, né? na ideia, e não era praticado propriamente dito. Esse curso que eu desenvolvi, que eu fiz lá nesse intercâmbio, acabou me trazendo um pouco mais de expectativas para fora da instituição, ou seja, fazer com que os meus alunos consigam conhecer outras empresas, consigam sair um pouco daquela monotonia da ideia, né, e pensar um pouco mais fora da caixa, pensando, se eu posso inovar, então eu posso apresentar isso para fora. A Uniswan dá todo o suporte para que o intercambista possa aproveitar da melhor forma possível. Muitos alunos que saem do intercâmbio, às vezes é a primeira vez que está indo para fora do Brasil. Então a gente quer que isso seja uma experiência inesquecível para ele e de uma forma positiva, é claro. Enriquecimento cultural, assim, foi aprender a língua, falar espanhol, eu aprendi bastante. Eu não tinha muita noção de espanhol, já tinha
feito algumas aulas, porém no ensino médio eu me surpreendi com a velocidade com que eu aprendi o espanhol. Principalmente porque quando a gente tá imerso na cultura, a todo momento a gente fala espanhol. E eu e a minha amiga, que estávamos juntas, a todo momento nós conversávamos em espanhol, e quando a gente percebeu, caramba, nós já estamos pensando em espanhol, e realmente foi assim. No entanto, quando chegamos aqui no Brasil, pagamos mico. No aeroporto falamos, eu sem querer esbarrei no menino, eu perdão. E a minha amiga foi agradecer ao guarda, tinha um guarda lá no aeroporto, era grátis. O aluno ou funcionário da Uniswan que quiser fazer intercâmbio é só procurar o NRI, enviando um e-mail para internacional@uniswan.edu.br. Não esqueça de dizer qual tipo de intercâmbio deseja fazer: acadêmico, cultural ou voluntário. Muito legal, né? Então continue aí que no próximo bloco tem muito mais. Voltamos com o Em Revista e no programa de hoje estamos falando sobre o tema internacionalização. Agora vocês vão saber como foi a visita às universidades estrangeiras do nosso reitor Aplan Neto e da pró-reitora Cláudia Costa. Todo ano, a Uniswan se junta a outras instituições brasileiras e visita academias e escolas internacionais com o intuito de trazer inovação e acompanhar a evolução do quadro acadêmico. Começou com uma grande curiosidade, né, de querer realmente, sem nenhuma pretensão de querer aplicar algum conhecimento, algo do tipo. Foi com uma grande curiosidade de entender o que outras instituições pelo mundo estavam realmente fazendo. Eu imaginava que os americanos seriam uma coisa assim super de outro mundo, né? Enfim, seria impossível de aplicar algo no Brasil. O que era uma curiosidade se tornou uma rotina, né? Se tornou realmente um evento anual, e aí realmente comecei a perceber que era possível aplicar algumas coisas. O grande desafio disso tudo é que, como as duas primeiras missões internacionais eu fui sozinho, eu voltava cheio de ideia, voltava super motivado em querer aplicar alguma coisa, e os professores aparentemente não entendiam, né? Era como se eu falasse para as paredes: o que é isso? Quer me dizer como é que eu tenho que mudar a minha forma de dar aula? Quer mudar agora o processo na faculdade só porque viu algo nos Estados Unidos e tal? Ficava um certo preconceito sobre isso. É muito interessante que a gente tem percebido que nesses países as empresas elas buscam a universidade para pensar em inovação. Então é por meio da universidade que eles criam novos produtos, né? Então isso é algo que, infelizmente, o Brasil ainda não tem essa cultura, né? Principalmente em relação às privadas. E essa universidade, o Warwick, ela é uma universidade privada. Só que tem, né, na cultura, né, já esse posicionamento das empresas, das indústrias e tal, buscarem a universidade para criar um novo produto, para desenvolver pesquisa. Já foram visitadas universidades como Oxford, na cidade de Oxford, Inglaterra, Trinity College, em Dublin, Warwick, no Reino Unido e outras. A Trinity College, ela tem um foco na área de empreendedorismo. Então lá a gente fez um curso, não é, dentro da Academia de Inovação da Trinity College. O grande trabalho deles lá é na área de formação de doutores com foco no empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo também tem a ver com a relação para a criação de novas tecnologias, patentes para indústrias. Visitamos Londres, visitamos o interior da Inglaterra e a Irlanda. Também foi uma experiência muito boa, que é uma outra ideia que nós estamos tentando aplicar, que é a conexão da indústria com a universidade, né, que é aproximar o mercado da universidade. Então, os empresários e as fábricas, as plantas mesmo, né? Então, nós vimos uma universidade lá, que ela tinha, no interior da Inglaterra, que ela tinha uma fábrica da Land Rover dentro da universidade. Então, os alunos participavam do processo de produção de uma nova linha de carros da Land Rover, né? Então, você imagina a experiência que esse aluno tem depois que ele sai formado, né? Qualquer indústria automobilística quer contratar esse aluno,
Então, nós estamos também trabalhando algumas experiências desse tipo. Ainda não posso falar, mas tem um parceiro engatilhado para engenharia mecânica, que muito provavelmente nós vamos ter uma fábrica dessa empresa aqui dentro da Uniswan, e o aluno vai poder participar de todo esse processo fabril. Quer dizer, já é uma coisa que nós vimos lá, estamos tentando aplicar aqui. Dessas visitas, foram trazidas várias ideias para a Uniswan, e algumas já estão sendo aplicadas. A questão da sala invertida é uma coisa que nós já temos algumas unidades funcionando. O acesso livre ao acervo é uma coisa que algumas unidades também já funcionam. A sala invertida é essa questão das mesas redondas, as aulas em grupo, e o professor vai discutir casos com os alunos em sala de aula. Não fica só uma aula palestra, né? Não fica aquela aula chata, que o professor fica falando o tempo inteiro. O professor tem que ter uma dinâmica muito maior, e o aluno tem que ter também um pré-conhecimento para acompanhar essa aula, né? Lá fora também isso é um grande diferencial. O aluno ele não vai direto para aprender na sala de aula, ele já vem com uma leitura prévia daquela aula e o professor vai discutir os casos em sala de aula, né? Então o aluno ele é forçado a estudar antes mesmo da aula começar. Isso é uma questão cultural que no Brasil é muito difícil a gente encontrar. A Uniswan já recebeu uma visita de membros dessa academia lá. A gente está numa fase já de fechar um convênio e nós vamos trazer a academia da Trinity College para a Uniswan. E vamos oferecer também cursos com a mesma dinâmica, a mesma metodologia da Trinity College, com a chancela dela. Um outro ponto muito importante são as aulas práticas. A gente, desses 6 anos para cá, quando nós começamos as visitas, o volume das aulas práticas, de visitação em laboratório, aumentou muito na Uniswan, muito. Eu te diria que aumentou mais de 50% a utilização de laboratório, né? Eu percebo isso porque a compra de insumo vem aumentando, e quando isso aumenta, para mim é um indicador bom, porque indica que o laboratório está sendo realmente utilizado, né? E aí um aluno sair sem uma experiência prática da universidade é uma coisa que não faz o menor sentido. O Consórcio STEM Brasil tem como objetivo preparar os professores em salas de aula para multiplicar as metodologias ativas. Que metodologias ativas são essas? Basicamente, eu vou falar aqui os termos em português, né? Mas os termos originais são em inglês. Então, por exemplo, a metodologia baseada em problemas. Nós também trabalhamos a aprendizagem baseada em equipes, que eles chamam o Team-Based Learning. Em grupos, as pessoas se olhando, trocando ideias. Nós temos o que se costuma chamar da sala de aula invertida, que é o Flipped Classroom. O trabalho visa trazer para as salas de aula a metodologia ativa utilizada em Harvard e pelo Instituto Laspal. Há novas possibilidades, essas novas possibilidades a gente tem que entender melhor como elas funcionam, experimentá-las na sala de aula, adequá-las à nossa realidade enquanto professor, à nossa realidade dos nossos alunos e buscar, dentro das alternativas, quais delas dão um melhor ganho ao nosso aluno no dia a dia de trabalho. Um dos pontos principais nessa nova metodologia ocorre na troca de experiência e de aprendizagem entre o aluno e o professor. Vejo muitas mudanças ao longo desse tempo e mudanças bastante significativas e que está assim, nos provocando a estudar mais, a buscar mais, a inovar, a atualizar e rever e repensar também o nosso fazer, né? Nosso fazer pedagógico em sala de aula. Com certeza a gente já pode mencionar alguns resultados no sentido da mobilização dos professores, a preocupação, não todos, é claro, mas de um bom número que já se preocupa, né, em estar revendo esse espaço, sala de aula, essas metodologias utilizadas. E, por outro lado, a gente também vê um movimento dos alunos, que a princípio é incomodado, muitas vezes irritado, né, com essa mudança, mas a gente vê que depois que o trabalho começa, eles gostam e passam até depois a quererem que essas metodologias sejam utilizadas com frequência. Nós vamos para um breve intervalo, mas continue aí que depois dos comerciais a gente está de volta. Agora você vai saber tudo sobre o processo de internacionalização de empresas, além de acompanhar uma palestra da NASA aqui na Uniswan.
A internacionalização é um tema que vem ganhando espaço pela oportunidade de expandir as relações comerciais. Mas para conquistar o mercado além do país de origem, é necessário conhecer as vantagens e desafios para a realização de um planejamento eficaz. Internacionalmente competitiva, ela antes de tudo precisa ser nacionalmente competitiva. Uma empresa, quando pensa em partir para outros horizontes, ela precisa ter sido muito forte na sua atividade local. Ou seja, ela precisa encontrar e ultrapassar o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de sobrevivência no país onde ela tem sede. Porque a competição internacional ela é uma competição cultural. Então, hoje, por mais que a gente fale da globalização cultural, ainda assim, as empresas, quando são nascidas num país, elas, para poder se dar certo em outros países, ela precisa se aculturar o país para onde ela vai. Os blocos econômicos também colaboram neste processo de ruptura de fronteiras, possibilitando a entrada das empresas em outros mercados através de acordos comerciais entre os países membros. Porém, é necessário observar as oportunidades e peculiaridades do mercado que pretende entrar. Quando você tem uma empresa que é levada para o exterior em função de um acordo de bloco, normalmente elas conseguem explorar isso muito bem. Por quê? Porque o cenário para aquele acordo que foi montado é favorável a uma internacionalização da empresa. Agora, isso também tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque como é um acordo bilateral, muitas das vezes as alíquotas de importação e de exportação vão ser negociadas. Em alguns casos é melhor ficar no país e aproveitar as vantagens do acordo bilateral para fazer negócios internacionais e não se deslocar, né, pegar parte da sua estrutura e levar para o exterior e montar essa estrutura lá. Os empreendedores que visam estender os serviços e produtos para o mundo devem, antes de qualquer ação, buscar estudar o mercado, conhecer os riscos e o modelo que mais se adequa à realidade da sua empresa. O mercado internacional ele é um mercado competitivo, como é o nosso mercado local, porém com algumas características, que são as características de cultura local. Empresas pequenas se internacionalizarem é muito complicado, porque elas não têm expertise, muitas das vezes não têm ainda tempo suficiente, maturidade para partir para um mercado diferenciado. As empresas de tecnologia hoje, baseadas na internet, não precisam fazer isso porque elas já estão internacionalizadas. Uma vez na rede, você está se falando com o mundo inteiro, basta você usar uma estratégia de marketing diferenciada que você vai ser vista no planeta inteiro. Então, empresas pequenas, eu acho que deve ser isso aí muito mais bem pensado do que empresas já de longo prazo estruturadas, porque o risco de saída é um risco muito alto. Né? Então, é uma coisa importante de se pensar, mas tem que planejar muito bem. Essa palavra planejamento é a tônica da coisa. Você tem que ter foco mesmo para poder fazer dessa oportunidade uma oportunidade de ouro. Né? E não simplesmente um modismo porque todo mundo está se internacionalizando e você também quer. Conhecer as questões culturais e legais para a empresa não burlar as leis dos países que pretende se instalar é fator essencial para não acarretar prejuízos e nem prejudicar a imagem da empresa no novo mercado. Quando você pensa em ir para algum lugar, você tem que realmente saber de que maneira você vai se instalar lá, porque culturalmente a legislação ela é favorável ou desfavorável. Né? Existem casos, por exemplo, a Ambev, quando se internacionalizou, ela usou a cultura que ela utilizava aqui no Brasil, o seu modus operandi extremamente agressivo, levou isso para os mercados. Chegou lá e eles brigaram. Né? Várias ações contra a empresa aconteceram em alguns países. Por quê? Porque tinham práticas que eram imorais nesses países. Então a empresa foi multada várias vezes por conta desse tipo de atitude. Até eles entenderem que isso era incorreto, eles pagaram um preço alto. Inovação e tecnologia foram os temas abordados na palestra realizada pela comitiva da NASA na Uniswan. Entusiasmado, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida, Jefferson Michaelis, iniciou a palestra em parceria com Mike Lester, diretor do Departamento de Transferências Tecnológicas da NASA. O diretor de Relações Internacionais da Uniswan, o professor Augusto Mota Neto, falou sobre a importância de ter a NASA na instituição. Eu comparo a importância da gente ter a NASA aqui hoje à mesma importância que a gente teve quando eles pisaram na Lua. É a primeira vez que um funcionário da NASA, um oficial da NASA,
visita uma universidade brasileira para dar uma palestra para os alunos. E para nós está sendo muito gratificante, acho que a coroação do nosso trabalho aqui dentro, já de 3 anos, estamos no 4º ano agora, com o Núcleo de Relações Internacionais. Para nós tem sido maravilhoso e eu espero que a gente possa contribuir ainda mais para o conhecimento de cada uma pessoa que esteve aqui dentro. Jefferson Michaelis conta como foi o convite para palestrar na Uniswan. Alguns professores e um grupo de alunos, de professores o ano passado, em 2014, estiveram conosco nos Estados Unidos, na Flórida, lá em Melbourne, visitando a Brasil Florida Chamber of Commerce e a Florida International Business School. Durante os dias de imersão conosco nos Estados Unidos, a gente iniciou a conversa de alguma coisa no Rio de Janeiro, e aí vocês aqui da Uniswan falaram: ué, vocês vêm para o Brasil, por que não visitarem a Uniswan, visitarem o Rio e conhecerem o Rio de Janeiro de verdade, que é o Rio de Janeiro onde as pessoas estão trabalhando, onde as pessoas estão morando próximo aqui da universidade. Então a gente aceitou e, graças a Deus, depois de quase 1 ano, a gente conseguiu toda a papelada, a aprovação para vir aqui para a Uniswan. Em um bate-papo descontraído, os palestrantes explicaram todos os termos técnicos e não deixaram passar qualquer informação importante para os alunos que sonham em fazer negócios internacionais junto à Uniswan. O professor André Si, coordenador dos programas de MBA da pós-Uniswan, explica a possível parceria com a NASA. A gente já está conversando, né? A gente teve aí uma sinalização positiva deles sobre trabalhar em conjuntos, projetos em que os nossos estudantes observem a aplicação das patentes, inovações e invenções da NASA e a gente consiga trazer isso para a nossa realidade, e os nossos alunos poderem também ir para os Estados Unidos, conhecer os laboratórios da NASA e participar dos projetos também lá com os pesquisadores americanos. A palestra da NASA foi importante para mostrar a transferência tecnológica para o Brasil. Bom, eu achei que o evento foi um divisor de águas para a tecnologia universitária, já que a Uniswan foi pioneira em trazer essas novidades da NASA. Acho que foi uma coisa que agregou muito, não só em questão de conhecimento para o Brasil, mas para os alunos da Uniswan também. Mike Lester explica o sentimento de palestrar para os alunos da Uniswan. Fantastic. I love talking to the students. I love the interaction with the students. I love their enthusiasm, their excitement. And if we can do anything to promote science and engineering and entrepreneurship amongst the student body, then we're excited to be here and do that. No clima de alegria, professores e alunos da Uniswan fizeram uma foto com os integrantes da comitiva. Agora que você já está internacional, a gente vai embora. Mas não fica triste não. Se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no Centro de TV da Uniswan, é só curtir nossa página no Facebook. É facebook.com/tvUniswan. Até a próxima, pessoal. Tchau!